Eu vou colocar já no YouTube do projeto. Eu vou colocar já no YouTube do projeto. Eu vou colocar já no YouTube do projeto. Oi, Laura, você está me escutando? Se tiver como mudar a forma de apresentação ali para ficar naquele formato diferente, porque a gente já estamos ao vivo aqui. Agora estamos com 20 pessoas, estamos tendo vários problemas técnicos. Pedimos perdão por isso, estamos nos adaptando. Então, a gente vai começar aqui. Quem puder, quem estiver lá no Google Meet, na nossa reunião, por favor, tire o áudio enquanto eu estiver falando, para não Eu vou repetir. falar também. Oi, Camila, tudo bem? Já estamos ao vivo. Percebi que eu falei, já está aparecendo. Então, estamos apanhando com a tecnologia, mas já estamos ao vivo aqui. Eu estou falando ao vivo aqui agora. Bom, gente, vamos seguir o nosso projeto, né? Aí, o nosso que íamos fazer agora, né? Não sei se posso compartilhar minha tela. Eu vou colocar a vinheta principal do Biel e para a gente, deixa eu ver aqui. Bom. Bom, tentar colocar esse vídeo aqui. O vídeo não roda, né? Bom. Estou tentando compartilhar a tela, só que o vídeo também não está baixando o vídeo, não conseguindo passar o vídeo também. Acho melhor a gente partir para as nossas falas aqui, que é o que a gente vai conseguir fazer, já que a gente está com esse problema de conexão. Depois a gente vê um jeito de passar os vídeos. Posso fazer isso. Eu vou tentar passar um vídeo, então, aqui, compartilhar a minha tela e tentar compartilhar, apresentar agora. Será que tela inteira, guia do Chrome, tela inteira. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Então, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela aqui. Aqui. Vamos assistir agora a mensagem do Vicente. Está aparecendo o som? Hey,
esse pacote luz, vai esse pacote ko, vai esse paina ko teko e de tudo já tá vendo, e pelo o minha foi já pelo menos já o caninho morro. A minha acha aruje a mulher não tem sempre arregastamos cosa que tu ameaçan já essa pessoa me hoje retanya de gente que está hoje me jovem não rendeu meu andou com a vez mas já está pessoa a minha guarda de plapur de pra aí onde já está por perto lá me arandu oinha hina to konyane anggap bejata beta nyamde apa are ko japopia o beruma o princípio já como nyeha oinha hina espírito com alma are koro hina orenye erupa ikato masa imbare tega apesar pide ore con agua supe con ya tapé siempre lo regastaron mi odia pucha casa mía y no ni bocha o esta de hoy da peche ya no muere mía hace pela mumbe hoy na kuanga sua o cuidado aí na pé se se repõe aí também repõe pirar o ai pai você aí já a mesma coisa que o café o presente cago a minha o Japão a coisa viajava por ele não vai para o Japão vai para o Japão mas o Japão país ponata o mundo inteiro se mandou o mundo inteiro se e arregatar algo de não de ore quena lo grecona ore lo interessana pe ore vai mire o pepe por o grecotanando entonces o meu trabalho precisa de apoio eu estou falando agora sobre a natureza, o universo, como que surgia, e nós, humanos, e os Guarani principalmente, estou tentando fazer um resgatamento sobre a vida Guarani, a sustentabilidade, como que vai fazer para trazer de volta. E agora mais, principalmente, já é do mais antigo, do mais velho, que conhece, que sabe, já é um pouco, já assumia, né? Já foi, mas deixou para nós, para os mais jovens, para trabalhar em cima disso. Eu, principalmente, eu estou jovem, no caso, né? Mas eu estudou com ele, conversou com ele, para saber como que vai funcionar, como que vai fazer, como que acionar essa coisa, né? Por isso que eu lembrei muito com minha avó, né? Meu pai colocou muita coisa boa, mas não foi, naquela época não foi registrado porque não tem meio, não tem aparelho de gravar, deixar essa vídeo, né? Não tem. Mas sempre gravava pela cabeça, guardar igual como um conhecimento natural, né? Não sei que você entende. Sempre nós
falava com mais velhos, as índias mais velhas, e eles colocou, né? Cada vez mais tem que pensar e trazer, né? E mostrar um pessoal mais novo para conhecer daqui a pouco, né? Essa é a nossa realidade. E essa natureza, inclusive, vem dessa atrapalhação, né? Isso aí que é um pouco diminuía. Mas, para mim, para nós, indígenas, para mim é com facilidade e dá para mais pensar mais um pouco para o Nhanderu e colocou na base dele, né? Agora tá, vem essa seca, né? Já é muita coisa para mim. E por isso que tem que começar, tem que trazer pessoas, né? Aí, essa é a minha preocupação. Bom, gente, esse aqui foi o que a gente assistiu aqui agora do Vicente. Vou tentar terminar meu compartilhamento para a apresentação. Bom, bom, gente, a gente ouviu uma entrevista que fiz semana passada para o Vicente Ngaveju. Ele é professor lá da escola Coamboel, do NTT, comunidade NTT. Também é professor de Guarani também daquela escola. Então, começamos com ele, ele deu esse depoimento para a gente, e ele está sempre com a gente, está sempre conectado com a gente, né? Ele na aldeia. Conversamos bastante nesse dia também. O que eu coloquei para vocês aqui é só uma parte do que interessava mais no nosso projeto. Ele também conversou sobre como eles estão lidando com essa pandemia, que estão se resguardando. Não tem, mas também não tem aula lá. De toda forma, também as crianças estão indo para a escola só para pegar alimentação e as lições de casa. E assim estão levando em frente esse novo modelo. Ok, gente? Bom, para mim é um honor estar com vocês assim. Na verdade, temos muitos problemas de conexão, está meio confuso aqui, mas vamos seguir em frente. Bom, vamos seguir o nosso roteiro que nós tivemos aqui. O próximo a falar vai ser o Luiz. Eu queria, antes de passar para o Luiz, aproveitar que já estou falando um pouco também, que a ideia é também falar um pouco do projeto, só para contar para os colegas, esse projeto com Guarani, no princípio era de comunicação nas aldeias no oeste do Paraná. Começamos em 2017 o projeto com meu doutorado na União Oeste. Em 2018, começamos a colocar em prática isso através de um curso de preparação de material em língua guarani para os professores de Guarani. Uma das coisas que me surpreendeu nesse momento foi que eu tinha falado para esses professores de Guarani, da comunidade Guarani, que, obviamente, íamos respeitar muito a variedade que eles falavam. Eu falei para eles, não, tem que respeitar a variedade que vocês falam aqui, de todas as línguas guarani são iguais em todos os lugares. E falou, não, queremos aprender todas as variantes possíveis, a Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo. E assim fomos fazendo, em 2018, esse curso. E naquela época, a professora Lígia Andrade, que está aqui também conosco, acompanhou todas as nossas aulas. Também a Luciana também acompanhou, estudava comigo Guarani, começou a se trabalhar junto. Também a professora Laura Fortex, que hoje em dia é a coordenadora do projeto. E isso foi em 2018. Em 2019, já no final de 2018, tivemos
a participação de Luiz Centurion, que vai falar depois de mim agora, e também junto com a Dália, e a partir de 2019 também tivemos a participação de Camila Lazzarini, que é a nossa bolsista pela ProEx, também foi muito responsável por todo esse projeto aqui. E assim, esse ano também vou deixar para que vocês demais contem como foi até chegar a nossos 3 últimos integrantes, que são o Sérgio Medina, o Gilmar Tupã, o Biel Tupã, né, que você também vimos no começo várias gravações dele também, e a Camila Ribeiro também, que está nos acompanhando nesse momento. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora, então, para Luiz. Luiz, se está me ouvindo, se puder liberar sua câmera, seu microfone, eu vou fechar o meu microfone também e fica com vocês a partir de agora para falar um pouco também do nosso projeto. Tudo bem? Luiz Centurión, ¿se está me ouvindo? Sí, boa noite. No sé si me están escuchando. Bom, sim, eu acho que sim. Tá, então, vou falar em português, mas também vou falar espanhol, sim? Eu sou peruano, assim que vou tentar aí falar em 2 idiomas. Hola, buenas noches. Disculpame te interrumpa, estamos en un mundo pluricultural, no pides nunca permiso para hablar castellano, hablas y ya está. La misma cosa, cierto, yo hablo guaraní, el castellano, aquí somos libres de hablar el idioma que queremos, que sentimos, que amamos, etc. Gracias, disculpa, Beatriz. No, sí, además es que sí que Gracias. moramos aquí en la triple frontera, así que hay que hablar también los idiomas. Bueno, hola, buenas noches, espero que todas y todos se encuentren bien detrás de sus pantallas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la comunidad de Añetete, Itamará, Ocoí, por los buenos momentos que pasamos juntos compartiendo los talleres y por todas las enseñanzas que, bueno, nos han ido dejando en todas estas experiencias, que hemos compartido. Bueno, para comenzar, quiero que ustedes sepan quién soy de una forma bastante resumida. Yo soy peruano de los Andes Centrales, nací en Tarma, Junín. Desde los 6 meses nacido, bueno, me convertí en migrante, pues en la casa de mis padres se encuentra en Lima, en la capital. Por 5 años yo trabajé en los medios de comunicación hegemónicos en mi país, periódicos, medios escritos. Es importante que mencione esto, ya que cuando llegué aquí a Brasil, llegué con esa mentalidad fotográfica, digamos, ¿no? Estaba un poco con todo eso de la experiencia que había vivido en estos medios. Y aprovecho en comentar quiero comentar sobre la realidad de los medios de comunicación en mi país y que probablemente esto se repita pues en toda la región de Latinoamérica, con la intención de que podamos comprender, digamos, el gran valor que tiene este proyecto. Los periódicos nacionales, a través de sus publicaciones, elaboran una representación de los temas que abordan sus noticias. Esto tenemos que tener en claro que incide en los imaginarios de la audiencia. La representación que hacen de estos temas posee muchas veces una mirada centralista, que se genera a partir de un fenómeno de concentración de medios, que probablemente aquí en Brasil tengan también ese problema, acho que en Argentina, acho que en otros países tengan el mismo problema. Concentración de medios es un problema en esta región. Entonces, lo que implica una centralidad en la producción de sus contenidos e información. Dicha centralidad ocupa o territorio de las capitales de los países, es decir, las empresas se encuentran en las capitales de los países. En el caso de mi país sería Lima. Esto hace muchas veces que se oculten así muchas noticias o hechos relevantes de lugares que son distantes a sus oficinas o a sus propias realidades. Y en algunas ocasiones, la narración de estos hechos o la noticia, lo que se quiere presentar, se da a partir de este territorio, de esta zona urbana.
En ese sentido, podemos decir que existe una carencia de testimonios de los propios actores sociales vinculados a los hechos que se quiere presentar, predominando así el uso de fuentes estatales o privadas cuando se presenta este tipo de noticias, con datos e información ofrecida por estas instituciones. Bien, yo me quedo en este punto porque aquí quiero, bueno, entrar a lo que es el proyecto en sí. Después de haber explicado un poco la realidad de los medios, tanto en mi país como en la región. Que los chicos y la comunidad empiecen a generar sus propios contenidos es muy importante dentro de este contexto que ya les narré. Y que nos toca vivir a todos y a todas. Para poder tener una perspectiva nueva de los hechos, es importante que ellos trabajen porque nos ofrece una perspectiva nueva de los hechos y de las cosas que ellos nos quieren narrar. El papel del sujeto que enuncia en los medios de comunicación debe empezar a ser cuestionado. Por tanto, por eso también me presenté para que sepan que yo trabajé en un medio hegemónico, digamos, ¿no? Esto debe ser también cuestionado. Y este tipo de proyectos como Educón Guaraní, bueno, tiene en una de sus tantas propuestas hacernos este cuestionamiento, ¿no? Presentarnos este cuestionamiento. Es por eso que para mí es muy importante que los chicos hayan disfrutado del proyecto, que hayan utilizado, que hayan aprendido a usar las cámaras, que por medio de ellas puedan ahora fotografiar lo que ellos quieran contar, lo que ellos nos quieran mostrar, porque vivimos en un contexto muy complicado y es necesario que las comunidades tengan esta fuerza, digamos, que le ofrece la educomunicación. Yo creo que hasta aquí puedo compartir un poco mi experiencia. Este ha sido un poco un resumen de mi experiencia y bueno, creo que voy a dejar a los chicos para que los puedan continuar con eso. Por tanto, yo voy a dar la palabra para mi compañera, para Luciana Guedes. Y nada, espero que todos se encuentren bien con esta cuestión da pandemia. Mando um abraço a todos. Luciana, você tá aí? Oi, Tudo bem? eu Deixa estou. você. Manda um abraço. Vocês. Está todo mundo me ouvindo? Bem, acho que sim. Espero que sim. É porque essa coisa do Meet, né? A gente não tá no mesmo canal que todo mundo. Mas bem, muito bem. Agudjevete, Jauri, Baixapá, Xerera Luciana, de Foz do Iguaçu, também queria começar saudando aí na língua guarani o respeito e admiração a toda essa nação, esse povo com quem a gente tem esse trabalho tão importante. E também vou começar me apresentando como meu companheiro Luiz. Eu sou educomunicadora pelo projeto Educom desde 2018, quando a gente começou com os cursos de capacitação na escrita Guarani. Eu era estudante da turma do professor Mário, e foi toda uma descoberta incrível, né? E como eu já, na Unila e também em outra universidade, eu já estava desenvolvendo uma pesquisa relacionada à comunicação comunitária, tudo isso veio muito a calhar, assim, mas no fundo mesmo eu me entendo como uma pessoa que está aí trabalhando mais pela democratização desses meios, toda essa temática que o Luiz abordou, uma fala super instante, e eu queria dialogar um pouco com isso, porque é um contexto importante para a gente fazer a opção de ser educomunicador, é entender a questão dos meios, né? A concentração não só dos meios em si, mas do próprio discurso da sociedade. A nossa sociedade, assim por dizer, a sociedade colonialista, colonizada que a gente vive, tem um discurso que é violento para grande parte da própria sociedade. Então, eu queria falar um pouco sobre os desafios que se apresentam para a defesa dessa
educação barra comunicação libertadora, pedagógica. Eu, na minha dissertação no mestrado, uso o termo comunicação decolonial. Outras companheiras também, essa ideia da decolonialidade como defesa de um projeto que seja socialmente referado, que se erradique na história do continente para entender as racializações que foram produzidas na construção das nossas hierarquias internas. Vixe Maria, são muitos termos. Mas, enfim, então a proposta da minha fala, ela surge a partir de um momento em que eu estava fazendo acompanhamento do Instagram do nosso projeto e apareceu para mim uma publicação. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar, porque tiveram algumas questões aqui técnicas, mas uma publicação que pautava a educomunicação como uma simples metodologia de ensino tradicional que se usa da câmera, do celular, de ferramentas. Ou seja, sem nenhuma perspectiva crítica. E a educomunicação, que é uma área que surge aí desse encontro da comunicação popular e da educação popular, me deixou muito preocupada que esse conceito tão importante, assim, tão potente, nada pela educação que a gente tem o costume de chamar de educação bancária, ou seja, que vê já do sem luz, enfim. Como um simples objeto a ser depositado os conteúdos. E a educomunicação não é para isso. Ela está num outro sentido de fazer um espaço crítico. Então, a minha provocação, antes que eu me perca muito, porque são muitas coisas, justamente nesse momento da pandemia, que muita gente já vem entendendo como um espaço-tempo de exceção, ou seja, esse espaço-tempo, as vão se acirrar para dar conta do movimento de acumulação de capital. Então, para quem está no campo da educação, esse momento de pandemia significou a implementação da educação à distância, que não é um projeto novo, é um projeto, já falei, de 25 anos, né, de educação à distância sendo planejada, 2 décadas. Enfim, eu não quero área, porque a experiência universitária, como a gente é autocracia, a gente, sobretudo nas escolas públicas, aqui na Vila C, que é onde eu tenho mais contato, por exemplo, a educação à distância, quando ela se dá por via dessas ferramentas, ela usa geralmente esses espaços, como as redes sociais ou as plataformas mais populares. Isso está produzindo rastro digital, isso está produzindo uma grande acumulação de dados nessas empresas, e esses dados são basicamente o grande produto que elas têm de comércio. Então, precisamos problematizar que grande parte da formação das crianças em alfabetização esse ano passou por elas estarem presentes no Facebook e no WhatsApp, em termos de educação e em termos de comunicação, em termos de saúde mental, em termos políticos. Porque, já falei bastante, já passou um pouco do tempo, mas
Basicamente, o que eu quero propor é que a gente não trate de forma simples um problema que é complexo, que é a educação mediada por essas mídias sociais. Atualmente, acho que os casos mais populares assim é o Google Classroom e o Microsoft Teams, mas existem outros sendo desenvolvidos, a gente mesmo aqui, né, transmitindo via YouTube. A gente se pergunta sobre realmente a nossa capacidade de se apropriar desses espaços, de se realmente podemos nos apropriar desses espaços, sem pensar em todo o esquema de algoritmos que é colocado por trás, sobre a própria influência que esses dados foram colocados para as nossas democracias na América Latina. Então, é uma provocação, é um desafio. Eu, como educomunicadora, como comunicadora, é um desafio, não é fácil, mas estamos aqui para fazer essa troca e tentar encontrar apontamentos. Se em algum momento depois tiver esse espaço, existem algumas propostas que estão sendo colocadas a níveis desde sistema operacional, que são voltadas para educação, você aprende a fazer códigos, até já softwares que são usados dentro de sala de aula, mas que não são necessariamente ligados a uma empresa ou estar num ambiente como que tem esse marketing um para um que se fala, né, o e-commerce e tal, do Facebook lançando. E bom, entender essa nova realidade. O Brasil acaba de aprovar aí a Lei Geral de Proteção de Dados, faz um mês. Na sexta-feira foram eleitos as 5 autoridades que vão realmente comandar, regular essa proteção de dados. Pensar quem é essa pessoa que está ocupando esse espaço também. Tem 3 militares, tem uma mulher e um advogado, mas, enfim, tem que fazer parte da educação e da educação para a comunicação popular também problematizar todas essas questões, para a gente não ser simplesmente uma geração, para a gente não formar as pessoas que estão entrando aí agora só para serem usuários da internet nesses mesmos moldes que o mercado apresenta para a gente. A gente ter formas criativas de lidar com esses espaços. E é isso que eu queria falar hoje. Não sei se está tudo bem. Bom, eu agora apresento a próxima pessoa que eu acho será Camila. Estão me ouvindo? Eu acho que é a Dália. Eu vou passar a gravação da Dália agora. Posso passar a compartilhar minha tela e passar a gravação da Dália, pode ser? Então. Ok, pode ser? Tá bom, vou compartilhar a minha tela mais uma vez. Tela inteira. Ok. Los talleres o oficinas de fotografía que se llevaron a cabo durante el 2019. Yauri a todos, todas y todes. Cherera Dalia, Che Perugua. Voy a comentar sobre los talleres o oficinas de fotografía que se llevaron a cabo durante el 2019 en el territorio Aba Guaraní, específicamente Diamante do Oeste, Añeteté y Tamará. En Tamará se realizaron 2 oficinas, primero en la escuela con los más pequeños y luego a fines del 2019 en el encuentro de jóvenes Libranza Guaraníes. Nos preguntábamos cómo enseñar fotografía. ¿Cómo enseñar fotografía haciendo un uso distinto, ¿no? Haciendo de ella una herramienta útil que empodere y dé cuenta de las narrativas visuales de la comunidad, pero además que la imagen sea aliada de la tradición oral, es decir, de la lengua guaraní. Fue entonces que fuimos imaginando cómo serían estos talleres y ideamos una metodología que en el campo, o sea, en la práctica, fue mudando bastante.
a partir de las necesidades y las cosmovisiones de nuestros hermanos y hermanas sabaguaraníes. Es así que la oficina inicia cuando se hace entrega de la primera cámara fotográfica a cada uno de los participantes. Nosotros imaginamos esta cámara fotográfica a partir de un papel en blanco, como este, o un papel cualquiera reciclado también, que doblamos en la mitad y con la tijera, con la ayuda de una tijera, hicimos un rectángulo en la parte central. Así. Entonces, cuando terminamos de cortar este rectángulo, nos damos cuenta que esta es nuestra primera cámara, un visor de papel por donde nosotros empezamos a observar el mundo. Por ejemplo, ahorita yo los estoy observando y los veo horizontalmente. Desde esa ventana, cada uno de los participantes empezará a contemplar su alrededor. Colocará la mirada sobre lo que le genera interés, horizontal, vertical, a contraluz, en movimiento, etc. La primera cámara da cuenta de algunos conceptos técnicos de la fotografía, pero de una manera más lúdica, sin dejar de cuestionarse desde dónde miro y cómo odio. Voy a compartir con ustedes unas imágenes. Acá están los niños haciendo el ejercicio con el visor, cada uno con el visor de papel, con su primera cámara. Fuimos a recorrer todo el territorio, los alrededores de la escuela. En este caso nos encontramos en la NTT. Aquí pudimos desplazarnos mucho más. Cada uno de los participantes en una hoja, a través del dibujo y usando la escritura bilingüe, guaraní y portugués, irá resignificando y armando un pequeño manual como este, en donde tienen pues el primer plano, la luz general, el rostro, el retrato, con dibujitos, acompañado de la escrita. Cada uno va a ir resignificando todos estos conceptos que nosotros estamos enseñando a los niños y a los jóvenes. Y finalmente armando este pequeño manual o guía de ejercicios realizados con esta pequeña cámara. Los invito a visitar la página de Educón Guaraní, donde van a poder ver todos los ejercicios o algunas de las imágenes de estos ejercicios que realizamos en la oficina. Esta, por ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar una foto hermosa. Finalmente, hacemos la práctica con la cámara digital o los celulares. También entramos a ese campo a saber manejarlos bien. Sabemos que es más difícil tener un equipo profesional, pero los celulares cada día se incorporan más. Por último, como para concluir, consideramos que la fotografía es un instrumento que no mitiga el uso del idioma guaraní. Al contrario, colabora de manera creativa, su preservación, y además empodera al sujeto guaraní para visibilizar problemáticas y logros que ocurren en la aldea. Gracias a Vite por escucharme. A continuación, voy a presentar a Biel, a mis compañeros Biel y Delia, que van a tener un bate-papo sobre el uso de la tecnología para el pueblo guaraní. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias, Dalia. Voy a ahora pasar el video. Continúo pasando el video que tenemos de Biel. Voy a pasar primero, entonces, aquí anunció este video. Voy a pasarle este video de ustedes. Entonces, un momentito, voy a volver a reiniciar de nuevo. Función. Aí vai. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o foco do nosso vídeo de hoje é sobre o tema que é o uso da tecnologia atualmente. Como que a gente usa a tecnologia para a gente fortalecer a nossa cultura? E
para falar sobre esse tema, eu convidei a minha colega de trabalho, não só colega de trabalho, como uma colega de luta. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar melhor para você. Pereira Pedra Pascoalito Martins, que já tenho a colega de telefone no mundo peruano. Atualmente, estou cursando o curso de pedagogia e também faço parte da cultura indígena, não só na questão cultural, mas também na organização da nossa comunidade artística. Então, Délia, sobre a questão do uso da tecnologia para a nossa cultura, para a nossa comunidade. A gente sabe que, atualmente, as pessoas não indígenas, quando falam do nosso povo, que é o povo indígena, eles ainda têm esse pensamento de que, quando se fala indígena, é aquele indígena que mora na mata, que não tem acesso a nada, que é distanciado, tanto distancia da tecnologia, distancia da cidade, é aquele indígena que sempre mora na mata, que vive pelado. E a gente sabe que a tecnologia hoje em dia já é uma coisa que já chegou na nossa aldeia. E as pessoas, quando vê um indígena usando celular, usando algum tipo de redes sociais, já tem esse pensamento de que o indígena não é mais um indígena. Então, Délia, agora eu vou fazer uma pergunta para você sobre esse assunto. Como essa questão que é a era tecnológica já é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, da nossa aldeia, como que na sua opinião, como que a gente poderia usar essa tecnologia para fortalecer mais a nossa cultura? Eu vou falar um pouquinho dessa questão, não somente da minha visão, mas com tudo que eu aprendi com minha convivência com a minha assim, por chamando coisa, né? Essa questão da tecnologia já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, eu tive a oportunidade de questionar o Jamãe sobre isso. E não vou falar só pela minha visão, mas pela visão do Jamãe. A tecnologia em si é muito importante para a gente divulgar o nosso dia a dia, a nossa cultura, a nossa visão sobre o mundo, porque hoje em dia os não indígenas já falam muitas coisas sobre a gente, mas através disso a tecnologia favorece a nossa certeza, né, para mostrar para eles o jeito que a gente vive hoje em dia com essa tecnologia. Também é muito importante porque através disso o não indígena poderá ter acesso, pelo menos através da tecnologia, sobre a nossa cultura, aprender mais um pouco. De fato, porque a gente não vai mais viver sobre a caça e pesca, porque a gente não tem mais essa questão de mato para sobreviver. E essa tecnologia veio, de fato, para fortalecer a cultura também, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que pode ser negativa para os nossos jovens de hoje em dia. Já que você falou sobre esse assunto, você falou sobre a vantagem do uso da tecnologia, né? Tanto para os indígenas, para fortalecer a nossa cultura, para mostrar o não indígena a realidade de como que a gente vive, né? Agora eu quero saber qual é a desvantagem que pode existir nesse uso da ferramenta que é a tecnologia da nossa comunidade, tanto dos jovens, adultos. Então, essa questão de pontos negativos sobre a tecnologia para a nossa comunidade é porque está acontecendo várias coisas que os não indígenas aproveitam a gente através da tecnologia, acabam colocando coisas que não é verdade, às vezes, só entra na internet,
E outra coisa, o jovem, agora, em vez de ir perguntar para os chamoiquera, professor, entrevistar sobre a nossa cultura, eles vão já direto na internet, procurar na internet, pesquisar na internet, e acaba perdendo a nossa cultura um pouco através disso, né? Porque os jovens, hoje em dia, já tem celular, tem notebook, e só fica nessa questão, não vai mais perguntar para o chamões o interesse dele, né? A questão cultural. E também, essa tecnologia pode influenciar mal nossos jovens, porque, de fato, é muita novidade para a nossa comunidade, que até os pais não conseguem acompanhar ainda os filhos nessa tecnologia. Eles não têm esse conhecimento de como orientar o filho a usar essa tecnologia da maneira correta e incorreta. E, através disso, pode causar má visão dos povos indígenas, da autoestima também, e quanto ao não indígena. Porque a tecnologia é muito avançada hoje em dia, e acaba, desse lado negativo, acaba prejudicando os povos indígenas a mau uso da tecnologia. Através disso, tem um ponto positivo que até pode nos defender em certos momentos. E, na sua opinião, Délia, existe mais a parte, ou seja, tem mais vantagem ou desvantagem de usar a tecnologia para a nossa comunidade? A minha opinião, existe mais desvantagem. Como eu já falei antes, eu defendo muito a cultura indígena. Eu me senti muito jovem de procurar um sabão, charã, para conhecer o remédio, a história, como é que se faz um artesanato, assim, de ficar cara a cara com a pessoa. Então, Délia, você sabe que eu tenho um canal no YouTube que se chama Biotupan. É um canal que eu utilizo para mostrar um pouco da realidade do nosso povo, que é o Alagoarani. Porque qual o objetivo de eu criar um canal no YouTube? Eu sempre tive esse pensamento de que a tecnologia é uma forma muito utilitária, isso na minha opinião, de mostrar um pouco mais da nossa cultura, porque o meu canal visa mostrar a realidade, né, do nosso povo. E não só o meu canal, como também tem sites que mostram conteúdos, mostrando um pouco da realidade do povo, dos povos indígenas, mas falando mais na questão do povo guarani. Délia, qual a sua opinião? Se é importante ter sites, não só sites, também como canais, em várias redes sociais. Qual a importância de ter esse meio para a gente mostrar a cultura dos indígenas? Como eu já falei antes falei na questão de jogos e mais para as ideias do tamanho. Só que essa questão que você colocou agora é diferente, né? Você ter o seu próprio canal de mostrar para o pessoal não indígena o que a gente tem ainda dentro da aldeia. Na minha visão, é muito importante, desde que você tenha o cuidado de como transferir esse conhecimento para não indígena. A gente tem que pesquisar mais um pouco da nossa comunidade, mas isso na cidade de trazer todo o conhecimento indígena, porque os não indígenas podem utilizar essa informação para identificar a comunidade indígena, mas tem todas certas coisas que a gente tem que ter limite, né? Da onde que a gente vai partir, da onde que a gente vai parar, porque a nossa cultura é bem diferente, tem bastante coisa que pode ser conhecido lá fora e tem bastante coisa que pode ficar só para a aldeia, do nosso conhecimento,
para levar para nossas gerações, né? Porque tem coisa que só a gente vai entender, saber como é que funciona, como é que a gente compreende essa questão. Não adianta a gente levar isso para fora, porque o não indígena não vai ter essa visão como a gente tem sobre a nossa própria cultura. E você falou sobre o site, né, sobre a questão Guarani, também é importante, até para mim, porque quando a gente é estudante ou acadêmica de todos assim, de curso, a gente pode também pesquisar nesse site, conhecer mais um pouco da outra aldeia, a visão do outro Tchamões, porque nem todo Tchamões tem a mesma visão, então é muito importante a gente pesquisar um pouquinho a visão de cada um, para a gente compreender como é que é a visão dos Tchamões. Falando sobre essa questão que é a tecnologia, é muito importante, né, porque, principalmente falando de forma como a gente é acadêmico, a tecnologia é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia. Vale lembrar que já estamos comentando várias coisas importantes sobre a tecnologia. Vale lembrar também que como nós acadêmicos utilizamos essa tecnologia. Não é que seja importante, mas é necessário, porque através disso a gente consegue pesquisar, ter informações, e não como acadêmico, mas como professor também, que é necessário agora nesse momento de pandemia, como você falou, né? É muito importante para a gente, né, elaborar atividades, conversar com os professores, tirar dúvidas, estudar um pouco em casa também. Não é que seja importante, mas é necessário que a nossa academia sobre a vida da comunidade, mas em toda a aldeia da comunidade indígena. E para finalizar, eu quero agradecer a Adélia por participar desse vídeo, por falar dessa questão que é muito importante. Muito obrigado pela participação, Adélia. Então, eu que agradeço o convite de todos vocês, está contribuindo um pouquinho do meu conhecimento da questão indígena, como faço parte dessa questão cultural, eu agradeço muito também, porque é muito importante passar todas as informações que a gente tem, o que é necessário, não. Então, eu que agradeço. Muy bien, gracias. Agradecemos a Biel Tupã por esse vídeo. E também vou aproveitar que também queria passar aquele vídeo que deveríamos ter passado no começo, que é uma abertura. Vamos colocar a abertura nesse momento, do próprio Biel Tupã também, ok? Que está o Biel Tupã, vamos também assistir um pouco também. E, na verdade, o vídeo da abertura do nosso evento de dia de hoje, que temos vários problemas tecnológicos, mas a nossa vinheta de abertura, que o Biel encarregou de gravar para a gente. Só para esclarecer para os demais colegas que nós decidimos que algumas gravações das comunidades, das aldeias, deveria ser gravado por questão da internet. A internet é muito instável, então preferimos deixar de gravar tudo isso. Então, vamos também assistir esse vídeo do Biel Tupã, ok? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Jauri, Baixapá. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Tema Reponar, por o primeiro encontro do Conguarani Peguara. Sou Gilmar Chamorro, mas sou mais conhecido como Biel Tupã, por causa do meu trabalho como youtuber. Eu tenho um canal no YouTube que faz conteúdo sobre a questão da minha cultura Guarani, aqui do oeste do estado do Paraná. Então, através dessa live também, eu convido a todos, né, para vocês conhecerem o meu trabalho, através das redes sociais que eu tenho, e também no meu canal também, para vocês conhecerem o meu canal, para vocês conhecerem mais sobre mim também, né, e também sobre a minha cultura Guarani, que é o oeste do Paraná. Então, convido a todos para vocês conhecerem. Então,
Eu estudo Geografia e Licenciatura na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é a UNILA, que fica em Foz do Iguaçu. E também, além de ser acadêmico, eu sou professor de Geografia no Colégio Estadual Indígena Tecunimongô, que fica aqui na minha aldeia mesmo, um colégio indígena que fica aqui na minha aldeia mesmo, na aldeia Ocoí. Então, como eu já falei, eu moro na aldeia indígena Tecoalcoí, que fica localizada no município de São Miguel do Iguaçu, aqui no oeste do estado do Paraná. Eu sou Ava-Guarani, sou indígena Ava-Guarani, tá bom? Então, nessa primeira live, praticamente vocês vão conhecer todos os integrantes do nosso projeto do Com Guarani, para falarem um pouquinho sobre o projeto e sua relação, que vocês possam conhecer um pouco do nosso projeto do Com e também para vocês conhecerem quem somos. Atualmente, o nosso projeto lançou um site que se chama do Com Guarani. Então, a pergunta geradora de hoje foi a seguinte: como o site pode contribuir, como o site pode ajudar o povo guarani? Ou seja, como que o site pode ajudar a fortalecer mais ainda a nossa cultura guarani? Então, eu desejo a vocês que fiquem à vontade e também espero que vocês gostem do nosso primeiro encontro. Também para vocês, convido a vocês participarem, interagirem com a gente, fazendo comentários, fazendo perguntas para a gente responder. Tanto vamos interagir um com o outro, vocês interagindo com a gente interagindo com vocês, que vai ser uma live, uma noite maravilhosa. Então, vamos conversar, então, só desejo a vocês sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro pela Repona e vamos começar a nossa live de hoje. Ok, também agradecemos assim, a participação de Biel Tupã. Bom, gente, eu sou o professor Mário, sou um dos primeiros colaboradores aqui do projeto, eu vou parar a apresentação e pergunto para os meus colegas a continuação da programação. Deixo para que vocês, quem está me ouvindo aí, para continuar a programação. Acredito é a professora Laura, né? Da Dália, é a Laura, a professora Laura, coordenadora do nosso projeto, a partir do ano passado. Então, com vocês, Laura, então. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui, então. Peraí. Ok, vamos tentar assim, então, aqui. Oi. Oi. Sí se escucha. Escuchamos. Do outro jeito, mas acho que tá aparecendo aqui, né, minha câmera, meu vídeo. Então, eu vou me apresentar muito rapidamente, né, falar um pouquinho da minha participação no projeto. O som tá saindo, né, que é o mais importante é o som. Tá saindo na transmissão? Sim. Tá, obrigada.
especificamente no eixo de língua, em estudos latino-americanos. Eu tenho participado do projeto, né, como colaboradora desde 2018. Na verdade, eu tenho aprendido, né, sempre falo que eu tenho aprendido muito mais do que tenho colaborado, porque realmente é uma vivência, né, dessa experiência intercultural, e essa experiência intercultural pensada como um processo dinâmico, né, de compartilhamento, de comunicação, de aprendizagem, de saber. Lisa Walsh, né, Catherine Walsh, e também a gente aprende, como a gente viu agora, né, o vídeo da Adélia com o Biel, essa entrevista que eles realizaram, né, um pouco desse olhar crítico também às tecnologias das quais eles se apropriam, né, das quais se apropriam e que criam aí um novo lugar, um novo caminho aí de comunicação, tanto interna, né, deles, como externa, né, com a sociedade em geral. Então, breve pesquisas voltadas à análise de discurso e linguística aplicada, né, com esse enfoque nos estudos do currículo e questões também de multilinguismo, bilinguismo. Tenho pensado muito também no contexto de translinguagem, entre esses campos, né, campos teóricos específicos. Então, eu tenho pensado um pouco nessa questão das línguas, né, na relação dos sujeitos com as línguas, e esses discursos sobre interculturalidade, né, e que tem me mobilizado bastante enquanto integrante do projeto. Eu estou na coordenação desde 2019, né, tenho oportunidade aí de estar na coordenação, e aprendendo mais ainda também nesse espaço translingüe, né, ou seja, desse lugar em que os sujeitos se envolvem com as línguas, né, estão em trânsito, e pensar esse lugar como novas formas também de deslocamento desses sujeitos numa perspectiva decolonial, né, pensar um pouco fora desse lugar de colonização e de história, né, de muito sofrimento, de muita dor, né? Então, trazer um pouco esse esse lugar, né, de construção de uma comunicação compartilhada e possível aí nesses tempos tão difíceis que a gente está também, né? Então, era isso que eu tinha para falar, assim, muito brevemente, né, da minha inserção no projeto e das minhas reflexões iniciais aí a respeito das línguas, a questão da translinguagem, que é algo que está me chamando mais no momento. E eu vou apresentar também agora, vou passar a palavra para Camila Lazzarini, que é nossa bolsista do projeto, né, projeto de extensão, e vou passar a palavra isolamento social provocado aí pela pandemia. Então, muito obrigada aí pela participação e vou passar a palavra agora para Camila. Camila, agora é com você. Escuta, tá aparecendo aí meu rostinho, vocês estão me vendo, me ouvindo. Bom, eu sou a Camila Lazzarini, né? Eu vou falar um pouco também sobre a minha trajetória, como os meus colegas fizeram. Acho que todos nós viemos desse universo da comunicação hegemônica, né? Dessa comunicação que o Mário Kaplan vai colocar como um tipo de comunicação também bancária, né? Então, é interessante quando a gente começa a fazer parte desse projeto, né, que a gente vai rompendo um pouco com esses estereótipos, o que o Mignolo vai falar, que a gente vai aprender a desaprender, né, para a gente aprender uma nova forma de ser.
Então, nesse processo, o que, né, como a Laura colocou, a gente aprende muito com a comunidade Guarani, né, o tempo todo a gente está aprendendo muito com eles, né, uma troca muito rica. Mas o que eu queria trazer hoje é uma reflexão, mas a partir dessa questão da pandemia, né? A gente tem que lembrar que a gente está nesse momento, né, de isolamento social, de mais de 150 mil mortes, né? Dos povos indígenas já foram mais de 500 pessoas, e quando a gente entende, né, que a cultura indígena, ela está como uma cultura que é oral, né, originalmente é uma cultura oral, não possui escrita, né, não possui escrita, então acontece com que cada vez que uma pessoa indígena morre muita sabedoria com ela, né, como se a gente, digamos, perdesse uma grande biblioteca, né, a gente perdesse muito conhecimento. Então é muito triste esse momento, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também, né, também com a questão do nosso desgoverno, com relação a esse auxílio, né, que não é dado, né, a esses povos, enfim. E nesse momento de pandemia, a gente ficou pensando como que a gente daria continuidade ao projeto, né, já que a gente se propõe a estar sempre com a comunidade, né, criar uma comunidade pedagógica que lideranças indígenas fazem parte, crianças, juventude, né, todo mundo ali participa, né, desse projeto. Então, como que a gente conseguiria fazer isso nesse momento em que a gente não pode ir na comunidade, até por uma questão de proteção mesmo, né, não transmitir o vírus. Então, a gente, a partir do nosso objetivo principal, né, que como a gente vem colocando aqui na live hoje, é a comunicação intercultural, né, que se a gente entender que as culturas, elas têm muita sabedoria, então a gente vai compreender a comunicação intercultural como interepistêmica, né, como uma troca de saberes. E dessa forma, a gente ficou pensando, então, né, como que a gente vai seguir? Só que já era uma demanda da comunidade a criação de um portal, né, de um portal próprio, com que eles pudessem se comunicar, com que eles pudessem realizar essa comunicação para com não indígenas, né, para com outros povos, como a Adélia falou na entrevista, né, com o Biel, essa importância, né, de passar para as outras pessoas como que é a realidade do povo Guarani, para que se rompam estereótipos, né, para que as pessoas compreendam que não é porque um indígena está com o celular que ele não é mais indígena. Então, a gente precisa fazer essa mediação. E aí, nesse processo, a gente acabou, né, pensando, primeiramente, em criar um site, né, em redes sociais, aí estamos aí online no nosso YouTube também, e a gente pensou também em aproximar mais o pessoal né, da comunidade para o projeto, participando internamente das nossas reuniões, né, enquanto equipe. Então, nesse processo entrou, né, o Biel Tupã, que já se apresentou, que é um youtuber, né, também é estudante da UNILA, né, mora em uma das aldeias, também o Sérgio Daniel, né, que hoje não pôde comparecer, mas que também está participando sempre ativamente conosco, né, então eles foram participando, né, da criação desse site. E aí eu vou tentar apresentar aqui o nosso site. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver o site? Então, a gente começou a criar o nosso site, né, que quem quiser dar uma navegada por aí já, é www.educomguarani.tk. E a primeira coisa que a gente foi criar desse site foi o nosso logotipo, né, como eu estava falando lá no começo, eu, né, venho dessa área da comunicação, mais normativa, mais bancária, né, trabalhava com design gráfico, e foi muito interessante a criação desse logotipo, porque a gente partiu de um desenho de uma das crianças, né, que realizou durante as nossas oficinas. A gente pediu para eles desenharem, né, alguma palavra, né, representarem pelo desenho alguma palavra que fosse muito importante para eles, né, na cultura deles. E aí, muitas crianças desenharam a Opã,
seria a casa de reza, né? E a gente achou que era um símbolo bem importante, né, para a gente utilizar no nosso logotipo. Já que a casa de reza não é só o local onde eles rezam, onde tem as danças, os cânticos, mas também é um espaço de muita troca de saberes, né? Porque essa tradição, né, a Guarani também de passar a sabedoria, né, dos mais velhos para os mais novos, né? E sempre também muito pela observação, pela prática. Então, a gente utilizou o desenho, né, de uma das crianças para criar o logo, e aí depois o nosso professor Mário, né, fez a tradução também para o Guarani, que ficou Avanieme Ansamboye. E, bom, esse é o nosso site, tem bastante coisa por aqui, vocês podem dar uma olhada depois melhor. A gente escreveu um pouco sobre o nosso projeto, né, a gente já vem falando um pouco agora na live, mas ali já tem um pouco mais de informação, né, a gente tem também nossos integrantes, os que estão conosco, né, como eu comentei, né, a nossa comunidade pedagógica, ela é formada não só por nós, né, estudantes, professores da UNILA, e agora os indígenas que fazem parte oficialmente, né, institucionalmente do projeto, mas também toda a comunidade guarani, né, então, muitas pessoas, assim, que são importantes, né, nesse processo, é o Vicente, que participou, né, com a gente de um dos vídeos, e também o Teodoro, né, que é professor de uma das escolas, é uma grande liderança, e aí aqui a gente também contou um pouco sobre a história da comunidade guarani, porque é importante a gente lembrar também que a cultura guarani é uma cultura originária, né? Antes desse processo de colonização, antes desse processo de criação dos Estados-nação, eles já estavam aqui. Né? Então, como que todo esse processo surtiu efeito, né, nas comunidades, de alguma forma, né? Como que impactou? E além disso, a gente também tem a questão, né, de certa forma, por conta, né, nesse panorama, né, que a gente vive do sistema capitalista, das grandes empresas, grandes instituições, a gente tem a construção da hidrelétrica Itaipu Binacional, né, que acaba alagando o território originário, né, dessas comunidades, então eles acabam, né, sofrendo esse deslocamento forçado, e isso rompe com muita coisa, né, não é só uma questão física, né, mas é uma questão também espiritual, uma questão cultural, então a comunidade não tem em comum só uma cultura, mas também uma história, né, uma história marcada por todos esses processos da colonialidade, né, e, enfim, aqui tem mais coisa, né, depois vocês podem ver com mais calma, a gente tem todas as fotos, não todas as fotos, a gente já está subindo aos poucos, né, as fotos que as crianças foram tirando, né, os adolescentes foram tirando durante as oficinas, então, tudo que está aqui no site foi criado por eles, né, a gente está só num processo aí de mediação, e depois, né, da pandemia, esperamos, né, que a gente consiga voltar para a comunidade também, para que eles consigam se apropriar cada vez mais desse site, né, para que eles consigam cada vez mais essas possibilidades e começar a utilizar essa ferramenta, né, de fato, de uma forma mais integrada, de uma forma mais comunitária. Então, era mais ou menos isso que eu ia falar por hoje. Vou encerrar aqui a minha apresentação. E encerrei, né? E agradeço muito por vocês estarem, né, aqui nos ouvindo, né, e esperamos perguntas aqui também, que a gente possa responder, a gente possa conversar, né, como a nossa prática é da educomunicação, então a gente pensa numa interação, né, que é a troca de saberes, né, o tempo inteiro da gente aprender, né, da gente trocar, então vamos tentar aí responder as perguntas, né, que vocês tiverem, dúvidas, enfim. E fico por aqui. Agora, acredito que seria a Lígia, né, que ela ia dar uma olhada nas perguntas, mas parece que ela caiu, né? Eu estou aqui, estou aqui. Ah, então você que é o ouvinte. Eu não consigo agora mais ver o chat do YouTube. Mas eu vou fazer um resumo. Vocês me escutam?
Ah, sim, então. Agradecemos a participação de todos, todas, todes. Eu vou fazer um resumo, então, da conversa que nós tivemos, da interação, e aí vocês se sintam à vontade para responder. E se alguém quiser colocar mais alguma pergunta e alguém estiver ali para ler mais uma pergunta e nós tivermos tempo, eu agradeço, então, a participação desde os primeiros minutos de Luiz Quinteiro, CG Coutinho, Karina Chaves, Rodrigo Ângelo, Geraldo Guedes, Washington Ferreira, Patrícia Furtado, aos nossos professores da UNILA que prestigiaram o nosso trabalho e temos perguntas também, professor Inês, professor Clóvis, professor Gaston, professor Ariel, a participação do Biel Tupã, da Adélia. Como a Laura já falou, esse projeto é uma maravilha porque nós estamos sempre aprendendo e trocando, né, informações. Eu também tenho um orgulho muito grande de participar dele. Então, aqui eu vou colocar alguns comentários que foram feitos. O professor Inês diz que a arte do projeto está linda. O professor Clóvis diz que bacana, parabéns a todos os envolvidos. Também tivemos a participação de Indiozinho A1, né? Muitos escreveram em Guarani, muitos escreveram, enfim, em espanhol, em português. Professor Inês disse, parabéns, Camila, pelo talento e sensibilidade. Patrícia Furtado, lindo logo. E aí, agora eu vou, então... sim, Patrícia Furtado também comentou, fez um comentário sobre a fala da Luciana, sobre a Lei de Proteção de Dados. Muito bem abordado o tema, Luciana. Enfim, várias pessoas também que podem se sentir contempladas depois, nós vamos ler o chat, enfim. E agora as perguntas, né? A professora Inês também fez um comentário dizendo que é uma grande iniciativa desenvolver um projeto de comunicação comunitária dos povos originários, na qual eles mesmos são protagonistas. Espero ter muitos subsídios para minhas aulas na UNILA. Esse é o grande desafio do projeto, né? Enfim, e é o início, né? É o início desse projeto. E aí a pergunta, né? Pergunta da professora Inês. Quantos jovens e crianças da comunidade indígena se envolveram no projeto? E além da UNILA, quantas universidades fizeram também parte do projeto e de que forma atuaram? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto, são essas. Enfim, tá bom? Podem responder, então, e eu tenho que me conectar de novo, ou alguém que tenha, enfim, se conectado, que possa apresentar as perguntas do YouTube. Passo a palavra. Ok, obrigado. Deixa eu aparecer aqui, eu sou o professor Mário, e vou tentar responder pelos colegas também, porque, na verdade, trabalhamos bastante desde 2018, e, na verdade, não temos um número exato das participações. Começamos participando na aldeia NTT e no Itamará. O ano passado, por exemplo, fizemos o semestre inteiro, do 2019, no Itamará, na escola Arajuponá. Aí tínhamos uma turma, se me engano, de 25 estudantes, de 6 a 8 anos, mais ou menos. Se quiser, algum dos trabalhadores aqui, dos colegas dos comunicadores que intervir também, por favor, se comunique, também fale. Então, nessa turma tinha uns 20 estudantes, acredito, creio por aí, entre 16 e 8 anos, e tivemos esse trabalho com eles durante a tarde, com o total apoio da comunidade escolar, e também tivemos vários treinamentos também dentro do OPU da própria ANTT, e aí, me acredito que de ter chegado a mais de 50 e 100 pessoas. Eu sei que teve algumas participações que eu, pessoalmente, não estive, mas a Luciana, a Camila também tiveram a incluir também. Isso é no Itamará, no ANTT também tiveram várias pessoas. O Vicente tem feito várias cerimônias, tanto no OPU menorzinho, que ele tem lá, como para 50 pessoas, como também fizemos algumas gravações. Inclusive, no final, queria apresentar uma gravação de um cântico sagrado que eles gravaram para a gente, que, na verdade, eles demonstraram para a gente, e a gente filmou esse canto sagrado.
sabendo pedindo para a gente poder divulgar isso, então estou fazendo essa divulgação, depois no final quero passar esse cântico sagrado para vocês, onde eu consegui a tradução do próprio internet, na internet já tem essas traduções para quem está assistindo ao nosso programa aqui, tá? Tem uma outra pergunta também sobre o material, como ser utilizado, tudo mais. Obviamente, a gente já vai utilizando aos poucos nas nossas aulas aqui na UNILA, e esperamos que pelo menos eu, como professora Guarani, tenho acostumado a levar bastante estudantes nas aldeias para passar o dia, às vezes sexta-feira para domingo. E uma coisa super importante que eu sempre falo para os estudantes não indígenas da UNILA, que participam comigo, que vão comigo nas aldeias, de participar das cerimônias, principalmente a cerimônia dentro do UPI, porque foi assim que as próprias lideranças espirituais, do Vicente, da aldeia NTT, o Teodoro também, o Cipriano também, lá do Itamará também, então pediram isso, né? É um lugar sagrado, europeu, mas eles querem que o Juruá, o branco, também participe, saiba o que acontece dentro e como é feito essas cerimônias, esses cânticos, tá? Depois, no final, queria apresentar para vocês as canções. Não sei se tiver mais colegas querendo intervenir, falando um pouco desse projeto. Camila? Eu queria só complementar um pouco do que você comentou. É um pouco até difícil a gente falar, né? Como você falou, é difícil a gente falar quantas pessoas a gente atingiu de fato, porque é uma coisa que ela acontece tão naturalmente, assim, porque a gente está dentro da escola, trabalhando com as crianças, mas a escola, ela tem, né, uma atmosfera um pouco diferente, então acabam que outras crianças chegam e começam a trabalhar junto com a gente também. Quando a gente está dentro da casa de reza, todo mundo quer trabalhar com a gente, todo mundo quer pegar na câmera, e a gente adora isso, então a gente está cada vez mais, né, fazendo com que os outros, né, tenham acesso, possam, né, aprender. A gente também está aí na tentativa de fazer um grupo com mulheres, né, com algumas mulheres Ava-Guarani também para formação, né, de audiovisual. E também nos eventos a gente acaba encontrando pessoas de outros tecorrás, né, que são da Tríplice Fronteira e também do Mato Grosso do Sul, então a gente acaba abarcando muita gente, né, vamos dizer que a gente trabalhou entre 50 e 100, mas pode ser bem mais que isso também, né, e essa questão mais acadêmica, eu acho que cada um de nós tem pesquisas, assim, que acabam levando, né, esse ponto, né, dos Ava-Guarani, da educomunicação, cada um tem trabalhando a decolonialidade também, e aí a gente vem construindo em conjunto, né, a gente ainda não tem algo assim, digamos, mais acadêmico no sentido de analisar, por exemplo, as nossas próprias fotos, né, as próprias fotos das crianças, que eu acho que pode ser um trabalho bem interessante, né, mas aí a gente vai construindo, né, a gente pretende que esse projeto de extensão, ele seja contínuo, né, porque é do interesse das comunidades que, né, cada vez mais pessoas participem, e é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta lá, será? Oi. A Luciana, abre o microfone. Não, também para contar um pouco, assim, dessa história, porque acho que no início, a ideia do professor, no início do projeto, era voltado para os professores da língua guarani dessas comunidades, né? Então, já aí era um núcleo de pessoas muito potentes dentro dessas comunidades, porque os professores dentro dali das comunidades são também as lideranças, tanto a liderança como o Tiamoi, os caciques. Então, acho que só da gente ter tido esse primeiro contato com o curso, que era voltado com os professores, que também são lideranças dentro dessas comunidades, já era uma forma, porque
de disseminar um pouco essa ideia, instigar, né, essa vontade de talvez perder o medo de um equipamento, né, que a gente chegava com toda aquela mala de várias câmeras e não sei o quê, e às vezes a primeira sensação é, caramba, quem é essa galera aqui e tal? E depois com isso a gente foi fazendo gravações e foi perdendo. E até uma sugestão que tinha surgido na nossa reunião era comentar um pouco a relação das crianças, né, com essa coisa de aprender algo novo com a gente. Então, eu lembro muito de um Inhamungaraí, que foi no final de 2018, eu acho, que fomos a equipe fazer a filmagem do Inhamungaraí, esse momento de batismo do jovem Guarani, das crianças, e, de repente, estávamos filmando o coral quando a gente vê um monte de crianças, os Mitaikuera toda atrás da gente, querendo mexer nas câmeras, querendo ver através das câmeras. E aí, nós, que somos esse grupo bem sente-pensante, assim, né? Todo mundo se olhou e, beleza, vamos começar a chamar as crianças para filmarem com a gente, porque, mesmo sem conversar, eu acho que era um entendimento desse projeto que a gente foi acumulando, que o principal é que realmente a comunidade vire um sujeito protagonista da sua própria narrativa. Então, quando a gente viu essas crianças assim com muita vontade, e foi muito emocionante, acho que para todo mundo, e rapidamente já faziam planos e zoom e foco e tal, e caraca, era o início ali de um projeto que está aí até hoje, assim, e que eu acho que a gente sempre consegue chegar na comunidade pelas crianças também, porque elas vêm e tem toda essa curiosidade, assim. Para mim foi um momento também de aprendizado, mas não sei, uma coisa muito nova. E era essa contribuição, queria falar também. Só isso. Ok, se a gente tiver mais colegas querendo falar aqui, tem uma pergunta que apareceu aqui do Luiz Quinteiro, depois você da Maria Amarante também, dizendo: gostaria de saber o uso acadêmico, ensino e pesquisa, que é dado todo o material audiovisual, e está respondendo já, né? Produzindo para participantes, respeito à divulgação da cultura guarani, estímulo à discussão problemática e reforço da comunicação intercultural. Bom, eu vou responder rapidamente, eu acho que já tem alguma forma de respondimos, mas, na verdade, eu já estava indo nas aldeias e, na verdade, começou trabalhando também pela Unioeste. Foi a Unioeste que justamente, eu fiz o doutorado ali em Marechal Cândido Rondon, que é pertinho do Diamante do Oeste, e foi o meu curso de doutorado que eu já fiz, terminei, sobre desenvolvimento rural sustentável, e eles fizeram, o responsável do curso da Unioeste, de Marechal Cândido Rondon, fez um levantamento dentro da cidade de Diamante do Oeste, que fica mais perto daquela cidade, claro, e por isso que comecei a me aproximar mais com eles, e já conheci o Vicente, porque ele já veio para Unila várias vezes, e daí começamos a trabalhar. Então, a Unioeste participou muito nesse começo com a gente, desse curso de extensão. Atualmente, eu fazia esse elo com a Unioeste, mas agora em agosto terminei o curso, e praticamente estamos fazendo outros projetos junto com a Unioeste, né? Imagina, essa foi a forma que estamos trabalhando, e o resultado desse encontro de 2018 virou a tese da minha tese, o resultado da minha tese, né? E, obviamente, parte do que foi feito ano passado também foi utilizado dentro da minha pós-graduação, da minha tese doutoral, ok? Mais ou menos isso. A Maria Inês também perguntou aqui, disse, temos disciplina de comunicação comunitária, utilizamos muitos materiais criados em projeto de extensão, inclusive multimídia, para estudantes da universidade. Perfeito, Maria Inês, eu tive a honra de ser o primeiro professor dessa disciplina, quando ainda você não estava por aqui com a gente, e solicitamos justamente o concurso dessa professor de comunicação. Tivemos a honra de ter você aqui com a gente. Realmente,
os vídeos estão disponíveis, principalmente todos os vídeos que nós fazemos aí, nós fazemos, na verdade, são eles que gravam, a gente talvez edita, que é um pouco mais profissional nesse sentido, e nessas coisas nós estamos fazendo. Eu estou aqui com o celular ligado no YouTube. Eu vou tentar ler alguns comentários aqui do YouTube. A Luciana Guedes falou que é casa de reza, obviamente, talvez muita gente não saiba, né? E a Maria perguntou sobre outro movimento da universidade, acaba de falar que é a UniOeste. Esperamos também que tenha outra universidade que possa também colaborar ali com eles. E, bom, Enio Azzi também falou se haveria lista de presença. Acredito que os comentários que já é uma lista de presença, né? Quem fez inscrição no SIGA vai ter seus certificados, né? Depois, acho que pode ser esclarecido isso depois. Bom, acho que é isso por enquanto aqui nos nossos comentários. Bom, eu queria, se não tiver mais comentário, eu queria encerrar, não sei se algum comentário, o colega Márcio queria falar alguma coisa. Eu tinha preparado, tinha transcrito, traduzido uma canção, uma canção sagrada dos Guarani, gravado lá na aldeia NTT, e onde principalmente aparece a esposa do Vicente, do Chamorro Vicente, e é um vídeo bem curto, e eu traduzi, graças a um site. Você sabe que o Guarani, tanto no Brasil como no Paraguai, em outros países, ele está fortemente na presença da internet, e coloquei na internet esse nome de parte dessa canção e apareceu a tradução. Queria apresentar para vocês, se não tiver alguns colegas querendo intervir aqui, posso continuar para encerrar a reunião com esse vídeo. Pode ser? Sim, Mário. Tudo bem, então silêncio meu torre. Então, vou... Sim. Não, só concordando mesmo. Pode passar o vídeo. Perfeito. Vou apresentar, então, vou explicar um pouco o vídeo, vou apresentar, compartilhar a tela aqui do Chrome. Aqui, ó. Nhande Baraete, aqui. Esse aqui já está no site, já está no vídeo. A gente vai ainda carregar o nosso site do nosso projeto. Esse aqui ainda está na minha página, mas está como você disse, não está liberado, mas eu vou tentar para vocês passar esse vídeo aqui agora. Tá bom? Então, a música chama Nhande Baraete Icatu. Nhande Baraete Icatu. Que se não podemos ser fortes. Vou passar para vocês assistirem, e depois vou passar mais uma vez para explicar rapidamente de que se trata a canção. Essa aqui é dentro da aldeia de Anhetete, um dos opus maiores que tem aqui, tá? Metade do opus, é bem grande. São as crianças aqui do lado, as mulheres guarani do lado esquerdo, os meninos do lado direito aqui, e cantando essa canção. Prestem atenção, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.
ok? Então, vou voltar, só para explicar rapidamente essa música, é uma música sagrada que fala do Fortaleza, da cultura da Fortaleza, para o Deus Tupá, tá bom? O Nhanderu, que é o Deus Guarani. Eu vou voltar para a reunião, vou para a minha apresentação e que cada um se despida aí. Da minha parte, já como digo para vocês, obrigado a Guilherme, a RAEBT e por Naiteria e Mepenendia Pujarepe. Vamos continuar estudando junto. Vamos defender essa filosofia guarani para todos. Jaburi, a Guilherme, Yanduru Tomanhe, Yanderehe, Yanderepetingo, Tamovi, Petingo, Tensai Abei. Muchas gracias. Obrigado. Eu queria agradecer também, né, a todos os nossos educomunicadores aí da nossa comunidade pedagógica, né, as falas de todos, o interesse, né, também em somar, né, o tempo todo a gente ali está se ajudando, a gente passou por uma fria, digamos assim, né, no começo, mas deu conta. Estamos aí conseguindo transmitir, e estamos aprendendo, né, é interessante também mostrar isso, que a gente está aprendendo, né, com esse fazer novo, com essas ideias, com essas possibilidades, né, não tem problema nenhum em errarmos, não tem problema nenhum em dar algum problema, né, a ideia é ir melhorando cada vez mais, então a gente agradece, né, agradeço muito o pessoal que participou, que esteve aí, né, o tempo todo nos ouvindo, né, o tempo todo interagindo, aos comentários, né, enfim, a tudo, né, como o pessoal participou, interagiu bastante com a gente, é isso. Javuri, AguiGVT, boa noite. Sí, buenas noches. Sí, no, para terminar, quería agradecer a todas, todos que están detrás de las pantallas, a el grupo aquí y a las 3 aldeas que hemos visitado, a las comunidades. Y bueno, espero que por ahí se animen también a trabajar con el vídeo que mostró Dalia cuando armó la cámara. Si quieren un poco, si ingresar a la parte de la fotografía, ahí ahora en esta conversa tienen una introducción de la clase que damos. Un abrazo y gracias. AguiGVT con todos y todas y todes. Solo para responder esta pregunta que hizo Rodrigo Ángelo, usamos los equipos de la UNILA, pero también llevamos nuestros propios equipos y también los celulares, ¿no? Con nuestros celulares también les prestamos a los chicos y chicas
que puedan usarlos. Eso. Y un saludo grande y hasta la próxima. Obrigada a todos, todas, todas, graças a GUI-GVT.